Essa primazia dos municípios, em muitos momentos, ela foi realizada a custo de uma participação débil dos estados. Mais recentemente, os governos estaduais assumiram mais pesadamente as suas funções dentro do sistema e acho que a gente está avançando nesses termos. Só para vocês terem um pouco a dimensão disso, da importância disso, é o seguinte, né? Se a gente quiser dar para um município de 10, 15, 20 mil habitantes muitas funções de saúde, a gente vai estar até submetendo as pessoas a um risco, porque é um risco ter um hospital pequenininho. O hospital pequenininho é intrinsecamente ineficiente, provavelmente terá uma pessoa que não tem capacidade, não tem a destreza necessária para efetuar procedimentos mais complexos e provavelmente terá medicamentos perdendo prazo de validade. Então, é necessário dentro desse sistema que haja regulações regionais para os municípios. E essas regulações regionais, de vez em quando, elas se dão de uma maneira completamente ocasional pelo município polo, que acaba botando o seu orçamento para isso, mas o correto é que ela se dê com a inserção do poder estadual, poder do governo do estado, montando regiões de saúde e dando uma característica de módulo de saúde para cada uma dessas regiões. Esse é um processo que está avançando, está se constituindo, e onde creio que a existência da emenda 29 foi muito importante, porque, na verdade, a partir daí, você construiu esse aspecto mandatório do governo do estado colocar recursos, e isso tem sido, evidentemente, cobrado até pelas vias judiciais, pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas. Bom, então, obviamente, um dos pilares dessa, que a gente tratou aí da Seguridade Social é a saúde. Eu acho que o Brasil tem um processo de construção de uma política pública nesse campo que, do ponto de vista da população, ela é super meritória, do ponto de vista da gestão, ela é exemplo para outros segmentos das políticas sociais, mas evidentemente que ela ainda experimenta e ainda tem que avançar, experimenta problemas e tem que avançar muito em torno desses problemas para dar uma coisa que é absolutamente crucial: o acesso de qualquer cidadão ao sistema. Então, na hora que a pessoa necessita do sistema, ela precisa ter condições de poder ir buscar, entrar por esse sistema, e aí ela precisa ter uma porta de entrada. Muitas vezes a porta de entrada é o pronto-socorro, que é a pior coisa do mundo, né? Porque a porta de entrada tem que ser mais bem organizada e levar a pessoa a uma condição de tratamento que seja por dentro do sistema e não simplesmente batendo na porta do pronto-socorro. Bom, na Previdência, acho que a gente também, evidentemente, avançou muito todos esses anos, e hoje vou colocar preocupações aqui que me incomodam um pouco, embora eu não tenha uma receita de como elaborar isso do ponto de vista do futuro. Me incomodam porque eu acho, na verdade, são um pouco reflexo do Brasil. Eu vou colocar aqui um pouco, o Brasil tem esses problemas, e isso se reflete, esses problemas se refletem dentro de um sistema como o sistema previdenciário nosso. Bom, acho que a gente tem um percalço terrível no fato de que todo mundo se esforça em dizer que o sistema previdenciário é um sistema contributivo, e ele é, porque afinal as pessoas e as empresas que têm empregados contribuem para o sistema, só que ele ao mesmo tempo é um sistema de política social, né? Ele é uma parte da política social brasileira. E eu não estou dizendo isso simplesmente por causa da Previdência Rural. É lógico que dentro da Previdência Rural tem um conteúdo mais pesado de política social do que na Previdência Urbana. Mas mesmo na Previdência Urbana, a gente tem aí um conteúdo de uma política social
que está sendo gerida por dentro dos cofres do INSS. Ilegítimo? Não. Eu acho que é até bastante legítimo. Só que a gente tem que ter a dimensão do que isso significa, do que é o sistema, para que a gente compreenda direito as tensões que ele vai ter por dentro dele. Então, por exemplo, o piso, né, você ter feito as alterações de salário mínimo que foram feitas ao longo desse período, eles são um mecanismo evidentemente de política social, porque ninguém poderia dizer que as pessoas que estão tendo os avanços de salário mínimo, que o piso que vai crescendo, elas contribuíram para isso. Mas, evidentemente, injusto não é injusto, até porque as pessoas estão se apropriando de um avanço da economia que está se refletindo em melhor arrecadação. Agora, por outro lado, a gente destampa uma coisa super complicada, que é toda a discussão em torno do reajuste do salário mínimo das aposentadorias que estão acima do piso. Então, quer dizer, obviamente que elas deveriam ter um caráter muito mais colado no contributivo, só que esse caráter evidentemente se perde na hora que o segmento do conjunto dos beneficiários é guindado a uma aposentadoria em valores reais maior por conta dos reajustes do piso e por conta do carregamento desse piso durante os anos. Então, acho que esse efeito contágio, né, que tem do piso via salário mínimo para o conjunto das contribuições, é lógico que é um problema com o qual a gente tem que lidar. Problema porque a gente fica toda hora narrando para as pessoas que o sistema é contributivo, mas ao mesmo tempo a gente, num determinado momento, a gente teve casos aí no Brasil nos últimos anos que isso aconteceu, dá o reajuste a menos. No outro momento, o reajuste a mais. Ora, que sistema contributivo é esse? Então, acho que a gente, para que a população entenda o que é contributivo e o que é política social, a gente tem que esclarecer melhor o que esse conjunto previdência significa do ponto de vista das políticas sociais do nosso país. Bom, e temos um problema evidente, né, que é uma espécie de autofagia do sistema, né? Quer dizer, excessivo peso da folha salarial, do pagamento dos empregadores sobre folha para o sistema previdenciário, evidentemente nos atrapalha as condições de financiamento do sistema. É lógico, nós temos PiscoFins, temos outros segmentos que colaboram com o financiamento da Previdência e, muito legitimamente, porque até faz parte do conjunto Seguridade Social, o conjunto de contribuições da Seguridade Social, eles compõem o financiamento da Previdência. Só que, na hora em que eu tenho uma tributação tão elevada sobre a folha salarial, eu atrapalho os segmentos da economia que poderiam estar gerando mais emprego e, portanto, gerando um nível melhor de contribuição ao sistema e barro o próprio crescimento das bases de sustentação de longo prazo da Previdência. Então, evidentemente, isso é um problema que a gente tem que lidar e é um problema seríssimo do ponto de vista que hoje você tem segmentos de alto faturamento e que não contribuem quase nada para a Previdência porque tem baixa folha salarial por conta de níveis de automatização muito elevados. E tem segmentos que, ao contrário, eles teriam um alto potencial de emprego, né, de geração de emprego, e estão limitados em seu crescimento pelos custos, pela desproporção dos custos de contribuição à Previdência. Isso, brevemente, um sistema em números, né? A gente tem 190 bilhões
de pagamentos em 2008, a gente tem aí todo um sistema montado que tem as pensões por morte, o salário maternidade, benefícios rurais, benefícios urbanos. A gente, obviamente, o Brasil tem uma máquina previdenciária de grande magnitude. Isso também se espraia também em relação às rendas mensais vitalícias que existiram em momentos anteriores e depois foram replicadas tanto na LOAS, né, tanto no benefício ao deficiente, quanto no benefício ao idoso. Não vou explorar muito aqui isso, porque eu sei que o restante da mesa vai explorar isso com até muito mais propriedade do que eu. Na assistência social, eu queria colocar alguns problemas que eu acho que são até de envergadura maior do que os problemas que a gente tem na Previdência. Bom, embora a gente tenha um programa Bolsa Família, é um programa evidentemente de sucesso e que virou um paradigma internacional e foi seguido por outros países, e hoje as políticas de transferência monetária às pessoas são substantivos dentro do conjunto das políticas sociais para países de grande desigualdade. Eu colocaria uma objeção numa predominância muito forte dos sistemas de transferência dentro dos sistemas de assistência e desenvolvimento social. Então, talvez é meio ruim a gente discutir assistência como assistencialismo. É meio ruim a gente discutir desenvolvimento social descasado da política de assistência, porque, no fundo, desenvolvimento social a gente faz para quem tem alguma deficiência, alguma debilidade na sua forma de inserção. Mas é necessário que a gente discuta as formas como a gente consegue juntar as políticas e potencializá-las. Infelizmente, na minha avaliação, os anos, não foi só durante o governo Lula, durante o governo Fernando Henrique também, dizer, a primazia, a ideia de que é necessário e suficiente você simplesmente fazer a transferência de renda, ela ganhou muito peso. E as outras instâncias e as outras ações de um sistema da Seguridade Social no campo da assistência e do desenvolvimento social, eles ficaram extremamente atrofiados. Bom, então, portanto, atrofia nessas outras formas de política de desenvolvimento. Felizmente, hoje, a gente, até com a última entrevista aí do PB no Estadão, a gente diluiu um pouco uma discussão que eu acho super histérica, desculpa, eu ia falar estéril, mas é histérica também, que é a discussão de políticas universais e políticas focalizadas. As pessoas falavam, alguns diziam o seguinte, não, olha, as políticas universais de educação, saúde e previdência dão conta de tudo. Outros diziam que não, que eu tenho que gastar dinheiro focalizadamente. Isso se exprimia no campo da saúde, por exemplo, como o impedimento a que você gastasse dinheiro com uma pessoa de classe média. Proibido, você não deveria gastar recursos de saúde com uma pessoa de classe média ou alta, mas você deveria gastar só com os segmentos que são classes de renda baixa. No campo das políticas focalizadas também, o Bolsa seria uma política focalizada por excelência, porque a partir do valor avaliado de renda familiar é que se tiraria o recurso a ser colocado. Eu acho a discussão estéril, porque, na verdade,